Fala pessoal do canal Compartilhar para Vencer, aqui João Carlos Espíndola. Vou falar rapidamente com vocês aqui sobre a penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Veja bem, será aplicada a pena de cassação de aposentadoria ou disponibilidade se ficar provado que o inativo, aí vem o inciso 1, praticou quando em atividade falta grave para a qual é cominada nesta lei a pena de demissão ou de demissão a bem do serviço público. Então aquela pessoa que já está aposentada ou aquela pessoa que está por algum motivo em disponibilidade, a ela será aplicada a penalidade se ela tiver cometido quando estava em atividade falta grave para a qual é cominada neste Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo a pena de demissão ou de demissão a bem do serviço público. Então, por exemplo, ela praticou em atividade, vamos supor que ela foi aqui, ela cometeu lá um procedimento irregular de natureza grave, um PING, que é aqui, ó, procedimento irregular de natureza grave. Para esse ato aqui, cabe demissão normal, não é demissão a bem do serviço público. Procedimento irregular de natureza grave, cabe demissão normal. E essa pessoa praticou na atividade. Ou ainda na atividade, ela praticou, por exemplo, aqui, olha, a aplicação indevida de dinheiros públicos. Ora, se na atividade, quando ela estava ativa, em atividade, se em atividade essa pessoa praticou aplicação indevida de dinheiros públicos, essa pessoa então sofrerá aí a pena de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, né? Depois de um regular processo administrativo, em que lhe foi assegurada aí a ampla defesa e o contraditório. Beleza. Nos casos também de pena de demissão a bem do serviço público, por exemplo, será aplicada a pena de demissão a bem do serviço público ao funcionário que for convencido de incontinência pública e escandalosa e de vício de jogos proibidos. Aqui é um exemplo. Então essa pessoa praticou quando estava em atividade essa atitude aqui. Então, depois de um processo administrativo em que lhe seja assegurada a ampla defesa e o contraditório, se ficar tudo comprovado, ela perderá a sua aposentadoria ou a sua disponibilidade, porque serão cassadas. Beleza. Só que aqui é um dos casos. Um dos casos é esse, em que ela praticou, quando em atividade, falta grave para a qual é cominada nesta lei a pena de demissão ou de demissão a bem do serviço público. Agora, pode ser que a pessoa também tenha praticado o que aqui? Olha o inciso 2, 3 e 4. Olha aí, os incisos 2, 3 e 4. Ela aceitou ilegalmente cargo ou função pública. O inciso 2. Ela aceitou ilegalmente cargo ou função pública. Ela aceitou representação de Estado estrangeiro sem prévia autorização do presidente da República. Ou ainda praticou a usura em qualquer de suas formas. Você está vendo aí que o fato dela, veja bem, o fato dela praticar, quando em atividade, falta grave para a qual é cominada nesta lei a pena de demissão ou de demissão a bem do serviço público, é apenas uma das hipóteses para que essa pessoa perca a aposentadoria ou disponibilidade, para que seja cassada a aposentadoria ou disponibilidade dessa pessoa. Mas ela também pode ter a aposentadoria cassada ou ainda pode ter a disponibilidade cassada se ela aceitou quando em atividade, ela aceitou ilegalmente. Aqui não é, aqui veja. Era isso que eu queria explicar. Aqui ela não foi quando ela estava inativa. Aqui, mesmo ela estando aposentada, mesmo ela estando em disponibilidade, ela vai lá e aceita ilegalmente cargo ou função pública. Mesmo ela estando aposentada, mesmo ela estando em disponibilidade, ela foi lá e aceitou representação de Estado estrangeiro, sem prévia autorização do presidente da República.
mesmo ela estando aposentada, mesmo ela estando em disponibilidade, ela praticou usura em qualquer de suas formas. Então veja, o fato dela ter praticado em atividade são as atitudes, são os atos para os quais são combinados a pena de demissão ou de demissão a bem do serviço público. Aí tudo bem, ela estava em atividade. E em atividade ela praticou uma falta que nesta lei é combinada com a pena de demissão ou de demissão a bem do serviço público. O restante aqui, olha, aceitar ilegalmente cargo ou função pública, ela aceitou estando na inatividade. Depois de aposentada ou depois de estar em disponibilidade, mesmo aposentada, mesmo em disponibilidade, ela aceitou ilegalmente cargo ou função pública. Mesmo aposentada, mesmo em disponibilidade, ela aceitou representação de Estado estrangeiro sem prévia autorização do presidente da República. Aqui não é autorização do governador, porque Estado estrangeiro, veja, ela aceitou uma representação de Estado estrangeiro, por exemplo, dos Estados Unidos, do Japão, da China, da Inglaterra, da Alemanha, envolve outro país. Por isso é que precisa da autorização do presidente da República, ou ela praticou a usura em qualquer de suas formas. Então veja, isso aqui ela fez mesmo inativa, após aposentada, após disponibilidade. Beleza, pessoal? Pegou aí essa diferença? Grande abraço.